Lucas capítulo 5, vamos lá? Aleluia. Vamos ler aqui a partir do versículo 1, amados. Lucas capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Abra seu coração. Deus vai falar muito com você nessa noite. Receba tudo que Ele tem para você. Amém? Lucas 5, 1. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Diga comigo, desembarcado. Você que está em casa, diga comigo. Haviam desembarcado e lavavam as redes. Amém? Só para destacar. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai ao mar e lança as redes para pescar. Versículo 5. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Amém? Versículo 6. Fizendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais para os companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Versículo 8. Vendo isso, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, e agora em diante serás pescador de homens. E arrastando-se ele os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Interessante, queridos, que aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos pescadores muito experientes, como Simão e os demais, que tinham passado toda a noite em alto mar, tinham passado toda a noite pescando, e voltaram à praia depois de uma noite inteira de pesca sem conseguir nada. E interessante que a Bíblia diz que eles desembarcaram e lavavam as redes. Eu pedi para você destacar isso. Quando a Bíblia fala que eles desembarcaram e lavavam as redes, se refere que eles, amados, estavam em um momento de muita frustração, em um momento de muita decepção, em um momento de muita dor, se sentindo muito fragilizados, porque passaram a noite inteira e não conseguiram nada. E realmente, amados, não tem nada pior na vida de uma pessoa do que o sentimento de frustração. E quando uma pessoa ela planeja algo, aquilo dá errado. Quando a pessoa ela planeja vitória e algo dá errado e momentaneamente uma derrota está batendo na porta. Quando você planeja o sucesso e vem o fracasso, então é muito difícil lidar com momentos de frustração. E eu vim nessa noite falar para você que está aqui, você que está me assistindo, que está passando momentos de frustração na sua vida. Quero dizer para você, querido, que não é tempo, mesmo que a dor seja tão grande, mesmo que em um momento como esse, onde você tem se sentido fraco, onde você tem se sentido derrotado, onde você tem se sentido
que tudo acabou, que não tem mais saída, que não tem mais solução. Eu quero dizer para você que há solução. Que em Jesus há solução. E assim como aqueles discípulos, amados, eles traziam no seu próprio semblante. Eu me imagino naquele lugar, vendo Jesus olhar para aqueles homens e nos seus próprios semblantes haviam aquele semblante decaído, de derrota, de fracasso, né? Porque eles não eram pescadores iniciantes, eles eram pescadores experientes, eles eram pessoas que tinham uma prática em pesca. E como é que você, que é profissional, que é bom no que faz, você não consegue fazer o que você é bom naquilo? Imagine só, você ser um bom profissional, você ser uma pessoa com habilidades, com dons, e você se encontra em um estado onde você se acha incapaz, se acha sem força, se acha, não se vê mais conseguindo aquilo que você pensava que você ia conseguir. Mesmo você sendo alguém tão preparado. Mas, querido, eu quero dizer para você que mesmo que o fracasso, em alguns momentos, tenha batido na porta da sua vida, em Cristo, a solução para você. Mesmo que o fracasso ele tenha vindo contra você e lançado na sua vida sentimentos mentirosos de derrota, eu vim nessa noite como um profeta de Deus aqui para falar para você que esses sentimentos são mentirosos. Mesmo que você esteja passando um momento de fracasso, mas você não é derrotado. Mesmo que você esteja passando um momento de derrota em uma batalha, você pode estar perdendo uma batalha, mas a guerra não acabou ainda. Você pode estar passando um momento de guerra, de coisa difícil, mas segura na fé, porque a guerra não acabou. O Senhor manda te dizer: fica com a palavra que eu te dei, e você vai ver tudo mudar. E é interessante que eles lavam as redes, ou seja, demonstram uma decepção, um fracasso, uma derrota, e chegam para Jesus e dizem: Jesus, olha, passamos a noite inteira e nada apanhamos. Então você pode estar nesse mesmo estado, você pode estar dizendo assim: olha, eu lutei tanto tempo para ter isso, eu lutei tanto tempo para conseguir aquilo, eu lutei tanto tempo para que a minha vida tenha isso, para que a minha família tenha aquilo, mas hoje eu encontro o contrário. Hoje eu encontro exatamente o contrário do que eu sonhei, o contrário do que eu planejei, o contrário do que eu queria. Mas nessa noite Deus quer te dar algumas chaves, que mesmo que isso esteja acontecendo com você, isso vai ser revertido em milagres. Deus quer reverter as suas frustrações em milagres. Deus reverteu a frustração de Simão e daqueles pescadores em um tremendo milagre de uma pesca que não coube nem no barco que eles estavam, irmãos. Nem no barco que eles estavam cabiam a quantidade de peixe que eles conseguiram pegar. Tamanho foi o milagre que Deus fez naquele dia. O Senhor diz para você: eu quero te dar chaves nessa noite. O que são chaves, pastor? São entendimentos, revelações, compreensões espirituais, que são chaves. Queridos, entendam uma coisa: no reino espiritual, no reino do Espírito, você não força portas. No reino do Espírito, você abre portas. E mesmo que o diabo tenha fechado uma porta diante de você, o Senhor te diz: eu te dou a chave para você abrir. Não importa qual é a porta que o diabo colocou fechada diante de você. Se você hoje receber chaves, você vai abrir qualquer porta. E nenhuma porta do inferno vai prosperar contra a sua vida. E a primeira chave, queridos, que eu quero dizer para vocês nessa noite, que aconteceu na vida deles, que Deus quer que você entenda, para que o seu sentimento de fracasso seja revertido em milagre, a primeira chave está no versículo... Vamos aqui, versículo 3. Comecinho do versículo 3. Queria que todos, inclusive quem está em casa,
deixasse aberto nesse texto, tá? Estou em Lucas capítulo 5. Versículo 3, só o comecinho do versículo diz assim: entrando Jesus em um dos barcos. Levante sua mão e diga assim comigo: entrando Jesus em um dos barcos. Essa é a primeira chave que o Espírito Santo quer te dar nessa noite, querido. Para que o seu sentimento de fracasso, de derrota, que é mentiroso, que é momentâneo, o que você está passando momentaneamente não é a realidade, mas para que você reverta tudo isso em milagres, a primeira chave que o Senhor quer te dar: deixa Jesus entrar no barco. Deixa Jesus entrar no barco. Pastor, e como é que eu deixo Jesus, como é que eu convido Jesus a entrar no barco? Querido, você convida Jesus a entrar no barco da sua vida por meio de uma coisa chamada fé. Por meio da sua fé, Jesus entra no barco. Por meio da sua fé, Jesus ele vai ser aquela pessoa que vai entrar nessa situação que você está passando. Entrar no barco significa entrar nessa circunstância que você está vivendo. Entrar nesse problema. Sabe por quê, amados? Porque Deus, ele não age aonde há necessidade. Deus age aonde há fé. Necessidade, problemas, todo mundo tem. E por que uns recebem e outros não recebem? É porque Deus tem filhos preferidos? É porque Deus tem filhos prediletos? Não. Deus não tem filhos preferidos. Que ele diz assim, ó, esse aqui eu vou curar, esse aqui vai ficar enfermo. Esse aqui eu vou abençoar, esse aqui eu não vou abençoar. Não é assim, amados. Quando Jesus ele curava, quando ele estava aqui no seu ministério, Jesus ele não fazia assim, ó, vamos fazer aqui uma fila. Quem já saiu dos seus pecados, faça aqui essa fila, que é a fila dos santos. Ou seja, quem merece. Quem não merece, faça outra fila aqui, que vai ser curado tanto tempo. Jesus fazia isso? Não, ele curava independente da pessoa. Amém, amados? Deus não precisa encontrar em você perfeição. Deus precisa encontrar em você fé. Amém? O que move Deus a agir, a entrar no barco, entrar na situação da sua vida, é a sua fé. A sua fé atrai Deus ao seu problema. Diga comigo, a minha fé atrai Deus ao meu problema. Não é a sua necessidade que atrai Deus. Não é o seu choro. Ah, pastor, eu estou chorando. Querido, você pode chorar até desidratar. Deus ele vai se compadecer das suas lágrimas. Ele vai se compadecer. Agora, ele não vai fazer o milagre por causa do seu choro, não. Choro não move Deus, querido. Desespero não move Deus. Grito não move Deus, irmãos. O que move Deus é fé. O que move Deus é fé. Aquele centurião, quando chega para Jesus, diz: Jesus, vai na minha casa e ora pelo meu servo. E aí Jesus diz: vamos lá. E ele para Jesus no caminho e diz: Jesus, não vá não. Diga só uma palavra. Se você dizer só uma palavra, o meu servo vai ser curado lá na minha casa. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem, um centurião, ou seja, um romano. Roma dominava Israel naquela época. Um centurião era um líder, tipo um capitão, era um líder de 100 soldados. Então, aquele homem que tinha autoridade, ele reconheceu a autoridade em Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: eu não vejo em Israel, em todo Israel, uma fé como a sua. Perceba que Jesus ele não está nem aí para a raça, para a etnia, para nada, irmãos, para a cor, para nada. Ele quer olhar em você e encontrar uma coisa chamada fé. E Jesus disse: vai, homem, seja conforme a tua fé. E a Bíblia diz que naquela mesma hora o servo dele foi curado na casa dele. Então a primeira chave que Deus quer te dar é isso. Deixa Jesus entrar no teu problema. Deixa Jesus entrar na tua situação por meio da tua fé. Deixa ele entrar no barco. Amém, amados? Eu quero profetizar que você que está me assistindo, você que está aqui, hoje deixa Jesus entrar no barco da sua vida. Você pode estar assistindo esse culto, não tem Jesus, não recebeu Jesus. Deixa Jesus entrar hoje na sua vida.
Você pode estar assistindo esse culto hoje e estar afastado dos caminhos de Jesus. Deixa Jesus voltar para o lugar que ele deveria estar. Deixa Jesus entrar no barco da tua vida. Que aí você vai começar a ver as coisas mudarem. Primeira coisa é essa, para sair da frustração, da decepção, é deixar Jesus entrar no barco. Amém? Segunda coisa, ainda no versículo 3, Lucas 5:3 diz assim, na verdade, versículo 4. Versículo 4, amém? Vamos juntos para o versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão. Então, depois que Jesus entrou no barco e mandou o barco afastar um pouquinho para ele começar a falar, ele, antes de falar para aquela multidão, ele disse a Simão. Diga comigo, disse a Simão. A segunda chave que Deus quer te dar, amados, nessa noite, é você aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus vai te fazer você vencer muita coisa na sua vida. Muitas vezes o nosso problema, queridos, está em nós ouvirmos a voz errada. Quando nós ouvimos a voz errada, muita coisa na nossa vida se torna um problema quando nós ouvimos a voz errada. Mas o Senhor te diz assim, filho, aprenda a me ouvir. Aprenda a ouvir minha voz, porque isso vai te dar grandes livramentos. Você sabe por que você já bateu tanto com a cara na parede, meu irmão? Minha irmã? Sabe por que você já errou tanto, já fez tantas escolhas erradas, já se decepcionou tanto, já se frustrou tanto? Sabe por quê? Porque você não ouviu Deus. Porque você fez as coisas ouvindo a voz da sua carne, ouvindo a voz da sua alma. Querido, sempre que você ouvir a voz da sua alma e da sua carne, você vai se arrepender lá na frente. Sempre que você tomar uma decisão baseada nas emoções, você vai se arrepender. As suas decisões, as suas escolhas devem ser baseadas em fé. E o que é fé, pastor? É andar no que Deus diz. Amém? O Senhor diz para você, filho, filha, aprenda a ouvir a minha voz. Se você aprender a me ouvir, você vai ter grandes livramentos. Se você aprender a me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, está escrito, diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, queridos. Então, ouvir Deus te dará, querido, poder de alcançar dimensões que você nunca foi. Amém? Ouvir Deus vai te fazer alguém que vai acertar o alvo, vai sempre fazer a escolha certa, vai te fazer uma pessoa sábia. Sabe por que você é uma pessoa que não tem sabedoria? Porque você não ouve Deus. Toda pessoa que não ouve Deus, ela é nécia. Ela erra, ela age por impulso, ela age na carne. Mas quando você ouve Deus, você é aquela pessoa sábia. Você fala. E o que é a sabedoria, pastor? Sabedoria é você falar a coisa certa, na hora certa e da forma certa. Isso é sabedoria. E a sabedoria do Espírito vem por andar com Deus, querido, por ouvir Deus. Amém? Essa é a segunda chave que o Espírito Santo quer te dar. Vamos voltar para o texto? Amém? Versículo 4, ele diz que disse Jesus a Simão. Então a segunda coisa é o quê? Segunda não, a terceira, né, irmãos? Me lembrei agora, a terceira, né? A primeira, vamos lembrar? A primeira é qual? Entrar no barco, né? E a segunda é ouvir a voz de Deus. É o segundo ponto mesmo. Vamos para o terceiro. Versículo 4, ele diz assim, vai ao mar e lança-te, e lança as tuas redes para pescar. Então, a terceira chave que Deus quer nos dar, querido, é pegar a palavra que Deus nos deu e perseverar nela. Amém? Perceba que o Senhor disse para aquele homem, para Simão, Simão, volta para o mar, vai ao mar e lança as tuas redes. Essa é a terceira chave, então, que nós estamos falando. Ou seja, que chave é essa? É você
abraçar a palavra que Deus te deu e perseverar nela. Amém? Deus quer fazer de eu e você homens e mulheres perseverantes. O que é ser perseverante, pastor? É você receber uma palavra de Deus, abraçar aquela palavra e não largar aquela palavra enquanto aquela palavra não se cumprir. Se você decidir, amado, receber de Deus uma palavra e crer naquela palavra. Ah, pastor, Deus me disse que eu estou curado, mas o diagnóstico diz que eu estou doente. Pronto, mas Deus te falou que você está curado? Deus te deu uma palavra? Deu, pastor. Deus me deu uma palavra. Deus me deu um entendimento. E eu tô andando nessa palavra. Glória a Deus. Persevera nessa palavra. Persevera nessa palavra. Porque a perseverança nessa palavra vai te levar ao milagre. Queridos, Deus quer fazer de nós pessoas não apenas que andam por fé, mas que perseveram em andar por fé. Deus não quer que eu e você apenas creia, mas Deus quer que eu e você persevere em crer. Deus tem falado muito conosco em perseverança, queridos. Por quê? Porque nós somos pessoas que tendemos sempre a desistir das coisas, queridos. Quando bate o primeiro problema, quando bate a primeira circunstância contrária, você quer lavar as redes. Aí volta, quer lavar as redes. Tem até uma música, né? Não lave as redes, né? Quem mandou você lavar as redes, né? Quem mandou você o quê? Hã? É, mais ou menos isso, né? Quem mandou você lavar as redes? Quem mandou você desistir? O Senhor diz para você, não é hora de desistir mais. É hora de perseverar, querido. É hora de perseverar. Ah, pastor, mas é porque o problema aumentou. Pastor, depois que eu comecei a ouvir a palavra, a buscar a Deus, a ir para a igreja, as coisas parecem que pioraram. Querido, parecem que pioraram. Mas não é porque as coisas pioraram que Deus não está com você. Posso ouvir um amém? Você que está em casa? Não é porque as coisas pioraram com você que Deus não está com você. Aparentemente, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não estavam com eles. Quando Nabucodonosor disse, você não vai se prostrar diante da minha imagem? E eles disseram, não, nós não vamos nos prostrar. Então, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês. Será que eles titubearam na fé? Pelo contrário, eles creram, foram lançados na fornalha de fogo. E porque perseveraram crendo, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça estava no corpo deles. Então Deus te diz, querido, não é porque as coisas momentaneamente pioraram que você tem que voltar a lavar as redes, que você tem que voltar a desistir de tudo. Você tem que começar a murmurar, a reclamar, a jogar tudo para o alto. Agora eu não quero Deus, eu não quero igreja, eu não quero nada. Não, querido, esse é o teu problema. O teu problema é porque você falha na perseverança. Lá em Tiago diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. É forte, irmãos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tribulação. Aí diz o final do texto, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Ou seja, querido, tem aprovação. Deus não prova você, Deus prova a sua fé. Deus está provando sua fé. O Senhor diz para você, seja perseverante, persevere em crer. Tem um herói da fé, Smith Wigglesworth, né? Não sei se fala assim mais ou menos, né? Mas ele é um herói da fé que ele dizia assim, eu prefiro morrer crendo do que viver duvidando. Ele dizia, eu prefiro morrer crendo do que viver duvidando. Esse é um dos homens que são narrados na história dos heróis da fé. Então, amado, permanece crendo, independente de. Nessa noite o Senhor quer te falar, filho, tem milagre que vai ser assim, instantâneo. Mas tem milagre que você vai ser testado, provado na perseverança.
Você tem que aprender a perseverar. E Tiago diz, bem-aventurado o homem que persevera. Aí ele diz, aí depois da aprovação, vem o quê? Provação, vem a perseverança e depois a aprovação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Deus espera que você seja aprovado. Sabe por que o milagre muitas vezes não está acontecendo, querido, na sua vida? Porque você até chamou Jesus para entrar no barco. Você até ouviu Jesus falar com você. Mas quando vem na questão de ir para o mar e lançar as redes, ou seja, praticar a palavra que Deus te deu, aí você falha. Ir para o mar e lançar as redes é praticar a palavra que Deus te deu. Lá em Tiago mesmo ele diz, não seja apenas ouvinte, seja praticante da palavra, querido. Porque quem é apenas ouvinte engana a si mesmo, ele diz. Então Deus não quer que você seja apenas ouvinte, Deus quer que você seja perseverante. Deus quer que você seja alguém que pratica a palavra. A perseverança vai te fazer alguém que pratica a palavra de Deus. A perseverança vai te fazer um homem ou uma mulher que anda em uma palavra. Queridos, alguém que anda por fé é alguém que anda em uma palavra. Pastor, fulano, como é que você está? Irmão, eu estou passando uma guerra, mas Deus falou comigo, eu tenho uma palavra. A vitória é minha, em nome de Jesus. Profetize que essa vai ser a linguagem dos seus lábios. Profetize que as pessoas que passarem por você vão ouvir de você esse relatório. Como é que tá, irmão? Eu estou firme. Deus falou comigo, eu estou andando na palavra que Deus me deu. Deus me disse que as portas vão se abrir, vão se abrir. Deus me disse que em momentos de crise eu vou prosperar. Deus me disse que eu sou curado, então eu sou curado. Deus me disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você é alguém que anda em uma palavra. Você é alguém que pratica a palavra. Pastor, e o que é que me faz alguém praticante da palavra? A perseverança. A perseverança te faz alguém praticante da palavra. Amém, amados? Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de você vai perseverar. No culto de quarta-feira passada aqui, eu citei aquele texto de Mateus capítulo 24, que fala da volta de Jesus. Eu falei de duas características que só vai quem tiver essas duas características. Lembra? Quem não assistiu o culto de quarta passada, pode entrar lá no canal do YouTube e assistir o culto, tá lá. Mas as duas características, a primeira é amar Jesus acima de todas as coisas. E a segunda é ser alguém perseverante. Jesus disse lá, aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que você está disposto a perseverar até o fim? Vou perguntar a você que está em casa. Você está disposto a perseverar até o fim? Ah, pastor, mas as coisas pioraram. Persevera. Ah, pastor, mas agora parece que eu só tenho amanhã para comer arroz com ovo. Persevera. Pastor, mas agora eu tô crendo no milagre, pastor. Eu estou assim, eu não sei o que é que eu faço. Persevera crendo. Independente de como esteja a sua situação, persevere em crer. Olha para mim, preste bem atenção, querida. Nem sempre, quando Deus te dá uma palavra, as coisas vão acontecer tudo mil maravilhas. Você sabia disso? Lá em Atos, a palavra de Deus diz que um dia o Senhor chega Jesus chega para Paulo e dá uma palavra a Paulo. E diz, Paulo, assim como você deu testemunho de mim em Roma, deu testemunho de mim em Jerusalém, convém que você dê testemunho de mim em Roma. Em outras palavras, o que é que Jesus estava falando com Paulo? Paulo, faz as malas e vai pregar lá em Roma. Você pregou aqui, já estabeleceu a igreja, a base, agora vai para Roma. E aí? O que é que aconteceu? 1000 maravilhas depois que Jesus falou isso com Paulo. Foi isso que aconteceu? Não.
No versículo seguinte está escrito: e uma conspirata se levantou para matar Paulo. Aí ele entra no navio para Roma. Acontece um naufrágio. Aí tudo que está naquele navio se perde, ninguém morre, mas ele vai parar numa ilha chamada Malta. Na ilha ainda tem uma cobra que pica Paulo. Olha quantos acontecimentos ruins aconteceram depois que Paulo recebeu uma palavra de Deus. Então, amados, o segredo não é olhar para as circunstâncias, o segredo é olhar para a palavra. Se Deus falou, independente das circunstâncias, você vai continuar com a palavra. Ah, pastor, depois que eu vim para a igreja, que eu estou buscando a Deus lá na minha casa, criou um problema, é uma guerra lá na minha família. Pronto, irmão, é o diabo querendo dizer que você desista. E aí? Vai desistir ou vai perseverar? Vai lavar as redes ou vai perseverar crendo? Ah, pastor, depois que eu busquei a Deus, eu perdi tal coisa. Querido, você não perdeu, você foi promovido. O apóstolo Heber, ele tem uma frase que diz assim: quem anda no Espírito não sofre derrotas, passa por processos. Você está passando por um processo, você que está me assistindo, mas você não é derrotado. Deus quer ver em você uma fé perseverante. Deus quer olhar para você e continuar você crendo. Aí amanhã aumentou o problema, aí você vai estar crendo de novo. Aí depois outra situação se levantou contra você, você vai continuar crendo. E eu profetizo que toda vez que o diabo vir contra você, ele vai encontrar você crendo. Querido, o diabo foge de quem crê. O diabo não foge de quem grita, de quem sapatia, ri, aí faz aqueles malabarismos evangélicos, né? Ah, eu vou puxar a espada aqui que eu vou derrotar o diabo. Não, o diabo não é assim que luta com o diabo. Você luta com o diabo com a sua fé. Você luta com o diabo andando em uma palavra. O diabo foge de quem anda em uma palavra. Imagina só, o diabo chega para você, lança um problema, aí encontra você crendo e confessando a palavra. Aí no outro dia vem outra situação, aí ele volta para você, tá lá, você crendo e confessando a palavra. Aí ele volta para você no outro dia e vê agora que você está orando mais. E pior, agora você está jejuando. E agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer: eu vou sair de perto desse aí, porque quanto mais problema eu boto no caminho desse cidadão aí, mais ele ora, mais ele busca Deus. Então olha o que ele faz, ó. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, como é que eu resisto ao diabo? Andando em uma palavra. Pastor, como é que eu resisto ao diabo? Andando por fé. Amém, queridos? Vamos voltar para o texto. Mais uma chave. Glória a Deus. Vamos voltar para o texto. Versículo de número 5. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Sobre a tua palavra eu vou fazer o que você me mandou. Você me mandou ir para o mar, eu vou obedecer. Você me mandou lançar as redes, eu vou obedecer. Ou seja, a outra chave é estar caminhando em uma palavra. E independente das situações, fazer daquela palavra a minha habitação. Deus não quer que você creia por alguns momentos. Deus quer que você esteja crendo sempre. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu pergunto a você que está me assistindo: você está em Cristo? Ele diz: se alguém está em Cristo. Na Bíblia não está dizendo se você está em uma igreja, se você é membro de uma denominação, se você é crente há quantos anos, não.
Você pode estar na igreja, você pode ter uma carteirinha de membro de uma denominação e você pode não estar em Cristo. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que há um nível de fé mais alta, onde você agora habita na palavra que Deus te deu. Estar em Cristo é estar na palavra, plantado nela. Amém, queridos? Plantado na palavra que Deus te deu. Teve um dia que Moisés, ele disse: Deus, deixa eu ver a tua face, quero ver a tua glória. Aí o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu vou plantar você, você vai ficar na fenda da rocha. E eu vou passar, você vai me ver a minha glória, ver as minhas costas. Quando o Senhor falou para Moisés: Moisés, fica na fenda da rocha. A rocha representa Cristo. Só há um lugar para ver a glória de Deus. Só há um lugar para ver os milagres. Só há um lugar para ver o sobrenatural. Plantado em Cristo. Firme em Cristo. Se alguém está em Cristo. Nessa noite eu quero convidar você que está me assistindo nessa transmissão a você plantar a sua vida nele. Viver nele. Habitar em Cristo. Chega de habitar no mundo, chega de habitar nas más notícias. É tempo de habitar em Cristo. Sabe o que é habitar em Cristo, amados? É você entrar na arca. Assim como nos dias de Noé, nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia diz que Noé fez aquela arca, construiu aquela arca. Todo dia lá fazendo aquela arca. Tenho certeza que pessoas passavam por lá e diziam: Noé, o que é que você está fazendo? E ele dizia: eu estou fazendo uma arca. Para que isso? É porque vai vir um grande dilúvio. Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra, um dilúvio. Eu tenho que proteger a minha e a minha família. Você está maluco, Noé? Nunca choveu, porque a Bíblia diz que naquela época não havia nem chovido na terra. Como é que não havia nem chovido na terra e Noé está falando que viria um dilúvio? O homem natural zombava de Noé. Você está maluco, Noé? Nunca vai chover, nunca choveu. Que conversa essa de dilúvio? Você endoidou. Então, amado, não se preocupa se as pessoas estão te chamando de louco. Ah, pastor, depois que eu estou agora firme na igreja, o povo lá na minha casa está me chamando de fanático. Glória a Deus. Aleluia por isso. Amém, irmãos? Pastor, estão me chamando de louco, de pirado. Glória a Deus. Amém. É bom demais. O homem natural nunca vai compreender as coisas do Espírito. O homem natural nunca vai compreender quando você está na fé. Noé fazendo a arca representa a fé. Ele praticando a palavra, porque ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Então muitas vezes você vai obedecer a Deus, você vai crer e andar em uma palavra, e as pessoas vão te chamar de maluco. As pessoas vão te chamar de fanático, de radical, de cafona. Para que esse negócio de estar indo para a igreja todo domingo? Para que esse negócio de estar lendo a Bíblia? Para que esse negócio de orar? Não ouça essa é a voz de Satanás, essa é a voz do diabo. Ah, pastor, mas é usando a boca do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu sei lá quem, do meu patrão. Querido, o diabo vai usar a boca de quem realmente está próximo de você mesmo. Ele não vai usar a boca de quem não conhece você. Você vai ter que ter muita sabedoria em Deus, em ouvir aquilo e não se desestruturar. Continuar perseverando quando as pessoas vierem zombar. Eu tenho certeza que os outros... Havia pescadores naquele lugar que diziam: você está ficando maluco, Simão? A gente passou a noite inteira pescando, não conseguimos nada. Você quer ir de novo para o mar, a gente está cansado. Sempre você vai ter oposição, querido. Sempre que você obedecer a Deus, se prepare para as oposições. Sempre que você dizer assim: pronto, a partir de hoje eu vou andar com Deus. A partir de hoje eu estou firme na minha fé. Se prepara para a guerra. Se prepara. Então, amado, a situação que você está passando é normal, não se desespera não. Pedra só é lançada em quem está dando fruto. A situação que você está passando só sinaliza uma coisa:
que você está no caminho certo. Problema que piorou não é para você desistir, é para você orar mais. O problema que triplicou a situação não é para você se desesperar e ir embora. Não, não é isso. É para você se quebrantar mais na presença de Deus. Versículo 6, ele diz assim: e fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes. Ou seja, outra chave aqui, quando a gente obedece a Deus, a provisão, ela acontece na nossa vida. Quando nós obedecemos a Deus, queridos, nós começamos a ver as coisas, os milagres começar a operar. Amém? Lá em João, capítulo 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. Aí ele diz: e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas lá no versículo, lá na frente, no versículo 14, diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, amado, que quando você crê, quando você obedece, quando você deixa Jesus entrar no barco, quando você para de pensar em desistir. Amém? Amém, amados? Eu quero profetizar um povo que está assistindo esse culto que para de pensar em desistir. Qualquer coisa é desistir, qualquer coisa é lavar as redes. Eu profetizo que a partir de hoje você não lava mais as suas redes. Profetizo que a partir de hoje o seu lugar é em alto mar, obedecendo a palavra de Deus. Chega de pensar em desistir. Ai, o pastor não me cumprimentou, eu vou sair da igreja. Ah, o irmão não falou comigo, eu vou sair da igreja. Ah, eu não sei o que, eu vou sair da igreja. Irmão, tudo as pessoas pensam em desistir. Que fé é essa? Que evangelho é esse? Deus quer mudar isso em nós. Deus quer nos fazer pessoas perseverantes, irmãos. Amém? Faça chuva, faça sol, você está lá, firme, buscando a Deus, crendo, confessando a palavra, orando, jejuando. Então, a Bíblia diz que ele foi ao mar e pescou uma grande quantidade de peixe. Ou seja, no texto de João, capítulo 1 que eu citei, no princípio era a palavra, mas vai chegar o momento que a palavra vai se cumprir. Vai chegar o momento que o verbo vai se fazer carne. Tudo no princípio é a palavra, mas a palavra ela vai se cumprir. Se Deus encontrar em você essa fé mais alta, a esse ponto, não se desespere, querido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que saiu da boca dele vai se cumprir na sua vida. Não importa o que você está passando hoje, creia, a palavra que Deus falou ao seu respeito vai se cumprir. Em nome de Jesus. A palavra que Deus falou vai se cumprir. Ah, pastor, mas não está se cumprindo. É porque você já está começando a querer desistir. É porque você já está ouvindo, em vez de ouvir Deus, está ouvindo a sua alma. É porque você já está parando de perseverar. Aí como é que o milagre vai acontecer? Tudo isso opera junto para que o verbo se faça carne. Amém, amados? Vamos avançar aqui. Aí ele diz aqui no versículo 7. Então fizeram sinais para os seus companheiros no outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? Mais uma chave. Quando Deus começa a agir na nossa vida, amados, quando a fé começa a ser uma realidade, a gente começa a perdoar mais as pessoas, a gente começa a amar mais as pessoas, a gente começa a andar mais em unidade. Amém? Você não pensa só em você, você pensa no outro. Eles não pensaram só neles quando o barco se encheu de peixe. Eles disseram, puxa vida, o nosso barco se encheu de peixe, mas o barco do nosso amigo está ali, está vazio. Vamos fazer alguma coisa por ele? Quando você anda com Deus, querido, você tem compaixão das pessoas. Quando você anda com Deus, você tem misericórdia. Quando você anda com Deus, você perdoa.
Quer ver uma pessoa que anda com Deus? É se ela perdoa. Quer ver com uma pessoa que não anda com Deus? Pode ser um religioso. Andar com a Bíblia debaixo do braço. Falar como crente. Até prega. Canta. Vai para a igreja. Faz tudo. Mas se ele não anda em amor com as pessoas, ele não conhece Deus. Lá em 1 João está escrito assim: como é que você diz que ama a Deus que não vê, se você não ama ao seu irmão que você vê? Como? Como é que você ama a Deus se você não ama o seu irmão? Impossível. Então, outra chave, querido, para o milagre acontecer na sua vida, sabe o que é? Perdoe as pessoas. Sabe por que muito milagre não está acontecendo na sua vida? Por causa do seu coração duro, rancoroso. Porque para você ninguém presta. Todo mundo tem defeito. Você não vê seus defeitos, mas vê os defeitos de todo mundo, né? Interessante, tem tipo de gente, queridos, que vê o defeito de todo mundo. Fulano. Mas fulano é não sei o quê. E cicrano? Cicrano é isso e isso. A pessoa, ela tem na boca dela, dele ou dela, tem a definição para todo mundo. Fulano. Mas fulano é não sei o quê. Fulano é isso. Fulano é aqui. A pessoa é uma justiça própria tão grande que a pessoa um nível de soberba espiritual tão grande que faz a pessoa pensar que é melhor do que os outros. E o Senhor está dizendo, querido, para mim e para você, enquanto você não perdoar, muitos milagres na sua vida não vão acontecer. Enquanto você não perdoar. Mas pastor, mas foi a pessoa que fez contra mim. Não tem problema, perdoe. Pastor, mas a pessoa trouxe um dano contra mim gigantesco. Perdoe. Pastor, mas a pessoa falou mal de mim, fez isso. Perdoe. Mas a pessoa, pastor, fez absurdo contra mim. Perdoe. Uma das chaves para você receber o que você está crendo. Porque talvez você está fazendo tudo. Perceba. Talvez você não quer mais desistir, não está lavando mais as redes. Deixou Jesus entrar no barco. Está ouvindo Deus. Recebeu uma palavra. Está andando em uma palavra. Está perseverando. Mas quando chega na hora de perdoar, engasga. Não consegue perdoar. Como? Amém, amados? Então está em tempo de perdoar, amém? Vamos para o outro ponto, para encerrar aqui. Aí ele diz assim, no versículo 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Outra chave, amados, aqui, sabe o que é? Toda vez que a gente anda com Deus, a gente tem humildade, a gente se quebranta. Quando ele viu o milagre, quando ele viu o poder de Deus ali, Simão Pedro, ele se humilhou. Ele se ajoelhou nos pés de Jesus. Jesus, se retire de mim, porque eu sou um pecador. Amém? Ou seja, quando você entra num nível de fé mais alto, você tem um nível de quebrantamento também mais alto. Vamos correr aqui. Aí ele diz assim, lá no versículo 10 agora. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? O Senhor diz para você hoje: olha, eu quero te fazer um pescador de homens. Você que está em casa, o Senhor te diz: eu quero te fazer um pescador de homens. O Senhor te diz: olha, no lugar que você foi decepcionado, você foi decepcionado no barco, não foi? Foi lá no barco, quando você foi a alto mar, não foi? Pronto, é lá, no lugar que você foi ferido, decepcionado, é o lugar que eu vou curar você. E esse trabalho que você está tendo, Simão, isso que você está fazendo, você está só pescando peixe, né? Você pensa que você vai passar a vida só pescando peixe, Simão? Vai não, eu tenho algo na sua vida. Sabe o que Deus está dizendo com você? Olha, essa situação que você está passando, eu estou treinando você. Sabe o que era aquela pesca que Simão fazia? Para Jesus, era um treinamento. Aquela pesca, aquela vida como pescador, aquilo ali era Jesus treinando, Deus treinando Simão para ele ser um pescador de homens.
que começa a se cumprir lá em Atos dos Apóstolos. A primeira pregação dele foi logo 3.000 peixes, numa lançada de uma rede só. Ou seja, Deus usou o natural, Deus usou a pesca natural para treinar ele no chamado dele. Deus usou aquilo que ele estava fazendo no dia a dia para treinar ele naquilo que ele ia ser usado lá na frente. Então o Senhor diz para você, aquilo que você está passando hoje é um treinamento meu na sua vida. Eu estou treinando você. Eu estou treinando você. Estou treinando você. Você está nesse trabalho aí, você está fazendo isso. Você pensa que você vai passar o resto da vida fazendo isso, é? Vai não. Eu tenho um chamado na sua vida. Eu quero usar você. Eu escolhi você como um vaso de honra nas minhas mãos. Eu tenho um chamado na sua vida. Muita gente está me assistindo aqui agora, que eu não sei nem quem é. Não sei nem quantos estão conectados, nem quem está assistindo. Mas eu quero dizer que muitos de vocês estão assim, são pessoas que Deus tem um chamado. São pessoas que Deus escolheu. E o Senhor diz para você, olha, esse tempo que você está é um tempo de preparo. É um tempo de treinamento. É um tempo que eu estou aperfeiçoando você. Deixa eu te treinar. Vai pescando. Ou seja, vai fazendo o que você está fazendo. Mas eu vou transformar você de um pescador de peixe em um pescador de almas. Vou transformar você de alguém que está apenas lançando rede para um sustento, para ser alguém que vai lançar a rede para alimentar multidões. Em nome de Jesus. E no último versículo diz que Simão Pedro, ele voltou para a praia, deixou tudo e seguiu Jesus. Amém? O Senhor diz, está na hora de me seguir. Está na hora de deixar o que for preciso deixar. O que é que você precisa deixar para seguir Jesus? O que é que você precisa abandonar para que você viva a fé que Deus tem para você? Queridos, o Evangelho muitas vezes não é apenas ganhos. O Evangelho é perdas. É difícil falar isso. Mas você não vem aqui nessa igreja, você não escuta o que você quer ouvir, não. Você escuta o que Deus quer falar com você. E o Evangelho não é só, vem que tu vais ganhar um carro. Vens que isso, que aqui. Vens que eu vejo uma grande porta. Vens que isso. Não, irmão, tem coisa, tem momento na caminhada com Jesus que a gente vai ter perdas. O apóstolo Paulo, querido, ele abriu a boca, escreveu lá em Filipenses, ele disse assim, ó, eu perdi todas as coisas. Que forte aquilo ali, viu? Que forte. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele abriu e dizia, olha, eu considero tudo como esterco. Eu perdi todas as coisas para ser achado nele. Que coisa tremenda, irmãos. Então tem coisa, mas na caminhada, toda pessoa que Deus chama, que Deus escolhe, toda pessoa que caminha por fé, ela tem um histórico de renúncias. Você sabia? Você está precisando de um milagre? Estou, pastor, estou crendo. Tudo que o Senhor falou aí foi para mim. Foi, o Senhor está dizendo para você. Para que esse milagre se cumpra também, você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que renunciar a algumas coisas. Você tem que abandonar algumas coisas. A porta é estreita. O caminho é apertado. Viu? Tem coisa, para onde Deus quer levar você, você não entra com isso aí que você está querendo levar, não. Você tem que abandonar. Talvez é uma amizade que está te tirando de Jesus. Talvez é um pecado que está te perseguindo. Talvez, sei lá, uma situação, não sei, algo que com Jesus você tem que deixar isso. E o Senhor diz para você, hoje eu estou te dando uma graça, meu filho, minha filha, para você abandonar isso. Escuta o que eu vou dizer com você, escuta o que o Senhor está dizendo com você. Tudo aquilo que você abrir mão por minha causa, eu te supro naquela área. Nunca pense assim, eu vou abandonar isso por causa de Jesus e eu vou ficar sem isso. Não. Tudo que você abre mão por causa de Jesus, Ele te supre naquela área.
tudo que você abre mão por amor a Ele, Ele vem e supre você, completa você. Eu profetizo que a sua vida vai ser como a vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, amados, ele passou muitas coisas, queridos, pelo amor ao Evangelho. E a Bíblia diz que, lá em Timóteo, ele diz assim, até pessoas abandonaram a ele. Ele diz assim, todos me abandonaram, só Timóteo ficou comigo, ele diz. Todos me abandonaram. Paulo sofreu perseguição, naufrágio, açoites, tudo, um monte de coisa por causa de Jesus. Não foi? Ele passou por um monte de coisa. Aí lá em Gálatas, eu vou encerrar agora para a gente orar. Lá em Gálatas, acho que é o penúltimo versículo de Gálatas, Paulo diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo, ele não disse assim, cheguei no fim da minha vida, eu estou trazendo as marcas da decepção, as marcas da traição, as marcas do ódio, as marcas do rancor, as marcas da tristeza. Não! Paulo disse, eu cheguei no fim da minha carreira e eu trago na minha vida as marcas de Cristo. Eu profetizo, você que está me assistindo, você que está aqui, você que está me assistindo, que a sua vida trará as marcas de Cristo. As pessoas vão olhar para você e ver Cristo em você. As pessoas vão olhar para você e você era para ser alguém conhecido como revoltado, como o rancoroso, como a mulher amargurada, como o jovem rejeitado. Não! Deus diz para você hoje, eu mudo a sua identidade. A partir de hoje, você vai trazer as marcas de Cristo. Amém? Eleva os meus olhos para Ele, vamos. Aleluia. Vamos elevar os olhos para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fecha teus olhos, você que está na sua casa. Eu declaro em nome de Jesus uma unção que está nesse lugar agora, invadindo aí a sua casa, o poder do Espírito Santo. Eu declaro que Ele faz uma obra dentro de você nessa noite. Ele faz uma cirurgia dentro de você. Em nome de Jesus, eu declaro que nessa noite os seus olhos são tirados das circunstâncias. Seus olhos saem dos problemas. Eu declaro que nessa noite os seus olhos você coloca em Jesus. Aleluia. Pois eu quero nadar